Traz, ó. Agora sim. Olá, irmãos, bom sábado. Nós vamos ter aqui uns minutinhos agora para conversar sobre a saúde. Nós fizemos uma série de conversas aqui sobre diabetes, sobre os efeitos do diabetes no corpo. E a gente começou falando sobre isquemia dos pés e tal, e agora a gente vai subir um bocado. A gente vai falar sobre uma doença que é muito importante na nossa sociedade hoje. Coloca aquele videozinho, por favor. Antes da gente começar, vem os slides. Coloca aquele videozinho, por favor. Isso é um repórter, tipo desses de Cidade Alerta e tal. Beleza. Tá tendo AVC. Tá tendo AVC. Pode tirar o vídeo e colocar os slides. Um dos grandes problemas do AVC é esse. As pessoas às vezes não percebem o que está acontecendo. O Anacleto, apresentador de televisão, estava apresentando o jornal dele ao vivo, como ele faz todos os dias, e ele teve um AVC ao vivo e o pessoal ficou rindo. Ele foi para o intervalo, voltou, continuou apresentando o programa e as pessoas não perceberam que estava com um AVC. No final das contas ele ficou bem, deu tudo certo. Alguém se tocou ali que aquilo era uma doença grave, levou ele para o hospital, ele foi tratado e ficou tudo bem. Mas isso demonstra um pouquinho a importância e o porquê que a gente não trata a maioria dos casos. O pessoal amigo nosso fez uma pesquisa com várias pessoas, foram entrevistadas 2.570 pessoas em 159 cidades do Brasil, perguntando assim: qual é a doença que vocês acham que mais mata as pessoas no Brasil? Alguém tem um palpite, alguma ideia? Assim? O que vocês acham? Que é a principal causa de morte por doença no Brasil? Infarto, alguém falou ali, alguma outra? Câncer, o que mais? Sim, hipertensão arterial é uma grande causa, mas a hipertensão causa outras doenças que são diretamente causa de mortalidade. Então as respostas de vocês foram muito parecidas com a pesquisa. Diabetes. 59% das pessoas acharam que era câncer, 17% acharam que era a infecção pelo HIV e a imunodeficiência que ela causa, 10% das pessoas acharam que era infarto, 12% qualquer outra causa, 2% não sabiam. Isso é o que as pessoas acharam. Na realidade, a primeira causa de doença, a primeira causa de mortalidade são as doenças do aparelho circulatório. E das doenças do aparelho circulatório, o AVC é a principal causa de mortalidade no Brasil. 70 mil pessoas por ano morrem no Brasil em consequência de AVC. 10% de todas as mortes do mundo são causadas por AVC. Uma em cada 6 pessoas vai ter uma AVC ao longo da vida. E a gente acha que quem tem AVC é pessoa mais idosa, realmente é um grupo mais acometido. Mas o AVC acontece em qualquer faixa etária. Aqui na universidade, a gente está até desenvolvendo um ambulatório que vai começar de AVC em crianças. Um ambulatório exclusivo para AVC em crianças, porque são casos que
estão se tornando mais comuns. No Brasil, a Sociedade Brasileira de AVC, junto à Sociedade Brasileira de Neurologia, marcou um dia para a gente lembrar do AVC. O dia 29 de outubro. Todos os anos acontece isso. Para a gente tentar fazer com que as pessoas saibam um pouquinho mais sobre essa doença. Mas quais são então os sinais do AVC? Eu queria falar hoje aqui só sobre prevenção. Como não ter um AVC seria o ideal, mas infelizmente a gente não consegue atingir isso. As principais causas de um AVC são hipertensão, diabetes e por aí vai. Mas como eu acabei de falar, crianças têm AVC, jovens têm AVC. O AVC pode ser causado por trauma. A pessoa bate o carro, tem uma lesão na artéria e aí por isso tem um AVC. Então existem causas que não são preveníveis. Se existe essa palavra. Então quais são os sinais do AVC? A gente viu aqui só na atleta com alteração da fala. Mas alguém mais sabe dizer o que acontece com a pessoa com AVC? O AVC é uma alteração da circulação sanguínea no cérebro. Pode ser porque rompeu uma artéria e jorrou sangue na cabeça, ou pode ser porque uma artéria cerebral foi entupida e parou de chegar sangue onde devia chegar. Independente da causa, existem alguns sinais que a gente olha e fala, isso é um AVC. Tem alguns que são mais sutis, a pessoa pode ter só alteração nas mãos, nos pés, mas existem alguns sinais que são básicos. Essa é a ficha de atendimento do SAMU para AVC. E eu vou dar um zoom ali nessa partezinha que é mais importante a gente saber. Existe um negócio chamado Protocolo de Cincinnati. E aqui no Brasil, essa escala ela foi validada pelos pesquisadores aqui da USP, de Ribeirão Preto. Três coisas então que a gente tem que fazer. A pessoa está meio estranha. Vamos fazer o seguinte, olha. Pede para dar um sorriso, pede para levantar os braços e pede para falar uma frase. Como isso foi validado aqui em Ribeirão, a frase é faz muito calor em Ribeirão Preto. Agora, olha só, três coisas básicas. Qualquer um de nós aqui na igreja pode fazer um diagnóstico de um AVC. Pedir para dar um sorriso, uma causa comum, é paralisia facial. Então, o rosto vai estar assimétrico, vai estar diferente. Se vocês prestarem atenção no vídeo do atleta, o rosto dele está aumentando. Outra coisa, levante os braços. Uma causa, um sintoma muito comum no AVC é fraqueza de um dos lados do corpo. Então a pessoa vai ter uma assimetria da força, vai tentar levantar o braço cai. E outra alteração muito comum é a alteração da fala. Então tem que pedir para a pessoa falar alguma coisa. No caso do senhor atleta, essa foi a principal alteração. Ele tentou apresentar o telejornal inteiro e ninguém entendia o que ele falava. E aí? A gente já fez o diagnóstico. Olha, tem alguma coisa errada, a pessoa não está falando direito, um lado do corpo não está mexendo, a boca está torta pelo lado. O que a gente faz? O que tem que fazer numa situação dessa? Acordou em casa, foi cumprimentar o esposo ou a esposa, e aí falou bom dia, e ouviu o que tem que fazer nessa hora? Alguém sabe dizer? Chamar o SAMU. Essa é uma ótima resposta. Como é que a gente chama o SAMU? Para que número que liga? 191, 192, o que mais? 91, não. A gente fez uma pesquisa com isso também aqui no Brasil. A maioria das pessoas falou 190. Algumas pessoas eram respostas espontâneas, falaram 91. Algumas pessoas falaram 911. E algumas pessoas falaram 192 ou 193. Então, o número que tem que pegar é 192. É o número de emergência médica, é o número do SAMU. Esses outros números são da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, eles não vão poder resolver o AVC. São números de emergência dos Estados Unidos e dos bombeiros, que em alguns lugares também resolvem. Então, meus irmãos, é importante saber isso. Achou que tem alguma coisa errada? Tem duas coisas a fazer. Pega o telefone, liga 192 e fala, olha, a tal hora, meu familiar, meu amigo, ficou diferente. Ele está falando diferente, não consigo entender o que ele fala, ou ele não está conseguindo mexer o lado do corpo, ou ele tá com a boca torta, ou algum outro sinal de diferença entre um lado e outro do corpo que vocês percebem. Aqui só para a gente rever, olha, os sinais do AVC.
um sorriso, um abraço, uma música. A gente lembra daquelas 3 partes do exame físico que todo mundo pode fazer em casa. E é uma urgência. Tem que ligar para o SAMU 192. Tempo perdido é cérebro perdido. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante, o tempo, a gente entra nessa fase agora de tratamento. Alguém tem alguma ideia de como se trata um AVC? Alguém pode falar? Como é que a gente trata um AVC? Vamos lá, irmãos. Amém. Algum medicamento? Existe então um medicamento para tratar AVC? Isso, fisioterapia faz parte da reabilitação. Tem alguma coisa a ver com aspirina, mas a aspirina funciona bem para prevenir a ocorrência do próximo AVC. Então vamos lá, isso é um assunto muito desconhecido e a gente precisa falar dele. Dentre os vários tipos de AVC que existem, o mais comum é o AVC isquêmico, é aquele que falta sangue em alguma região do cérebro. E a gente tem tratamento para isso. A gente tem um remédio que coloca na veia da pessoa, ele vai dissolvendo os coágulos que tem no corpo. Esse remédio chama alteplase, ele é aprovado para tratamento disso. Então a gente injeta e ele dissolve tudo que é coágulo que tiver no corpo, inclusive os coágulos que estiverem obstruindo as artérias da cabeça. A gente tem tempo para fazer isso. Não é qualquer AVC que a gente faz. E passou de um certo período, a gente chama isso de janela terapêutica, não pode fazer mais, porque vai sangrar. Por isso que é uma urgência. A gente tem no máximo 4 horas e meia depois que os sintomas começaram para tratar o AVC. É por isso que o AVC é uma das maiores urgências médicas. A gente tem que aprender a reconhecer e tratar. Existem outras alternativas, além do remédio. A gente pode colocar um catéter lá dentro e abrir mecanicamente aquela artéria para o sangue fluir. A gente pode entrar lá e arrancar o coágulo mecanicamente. Mas tudo isso são terapias de resgate que a gente chama. O mais importante é, tempo é cérebro. A gente não pode perder tempo para o tratamento do AVC. Depois da fase aguda, quando a gente consegue abrir lá a artéria, o sangue volta a fluir, aí entra o que a irmã falou, reabilitação. Para tentar reverter ou diminuir o nível cerebral que ficou. Fisioterapia é muito importante, terapia ocupacional, terapia com fonoaudiólogos, terapia também com psicólogos para um estado de depressão que é muito comum acontecer depois do AVC. Essa parte é o que é mais desconhecido e é o que eu queria que os irmãos fixassem mais nessa manhã. Nós temos um tempo para tratar. O AVC é a principal causa de mortalidade no Brasil. Em casa, na rua, qualquer um de nós pode diagnosticar os sintomas do AVC. E o AVC é uma urgência médica. Tem que correr, tem que ligar para o SAMU, tem que levar para o posto mais próximo para ser atendido dentro de um tempo duro. Existem também algumas formas de diminuir a chance de ter um AVC. A gente pode controlar a gordura corporal, o diabetes é uma importante causa de AVC, a hipertensão arterial é uma importante causa de AVC, e tudo isso é causado ou é piorado por conta da nossa alimentação e hábitos de vida. Então, hábitos de vida saudáveis, uma boa higiene do sono, o bom controle alimentar podem diminuir esses fatores de risco, podem diminuir a ocorrência do AVC. Esses fatores a maioria dos irmãos não conhece, é importante só a gente lembrar. Então eu quero que os irmãos se lembrem. Olha, essa é uma urgência médica, precisa ser diagnosticado em casa mesmo, pedir para a pessoa sorrir, dar um abraço, levantar os braços e falar alguma coisa. Notou alguma alteração? 192 ou leva para o posto de saúde mais próximo. Essas medidas, junto de medidas para melhor qualidade de vida no geral, exercício físico, podem contribuir para a saúde e para a melhoria da saúde da nossa vida. Então, bom restante de sábado.